Gravando. Bom dia a todos. A gente vai começar então a apresentação, tá? Agora é 9h02, então você tem 2 horas para apresentar para nós. Aí, quando você quiser começar, fica à vontade. Vamos começar então, bom dia. Bom Meu nome é Lucas, eu sou geógrafo da UFMG. O Gabriel, que está para me acompanhar, ele é responsável pela equipe que faz o desenvolvimento, né, essa é uma das nossas aplicações, né, software. Vou fazer na sequência, daí eu faço a leitura do item, daí eu vou apresentando, aí se tiverem alguma dúvida vocês podem me interromper, e daí eu vou pedir no final de cada item, se tiver ok, vocês falam que eu pulo para o próximo, tá? Só para não ficar meio confuso a apresentação, tá? Então, vamos lá. Então, o item 1, né, que ele pede a questão de suportar os principais navegadores, né, o Edge, o Mozilla, o Chrome, e também não tem instalação de nenhum complemento, nada para funcionamento. O nosso sistema é 100% web, tá? Então o cliente não precisa instalar nenhum tipo de complemento, nada do tipo, ele só precisa ter acesso à internet para utilizar. Vou abrir o Mozilla aqui, ó. Então, depois eu explico a questão dos acessos, tá? Vou acessar no corporativo. Tá muito desfocado, né? Um pouco desfocado. Esse... É o datashow, tá Eu desfocado. já tá achando meio quebra, né? Tá meio... Se tiver alguma coisa assim que vocês falam, dá um zoom e eu ampliar aqui a tela para enxergar, tá? Então aqui é o Mozilla, o Edge, e o Chrome que eu vou fazer a apresentação. Tá? Então, aí o cliente utiliza o navegador que for do melhor interesse. Tá? Você tem um Opera aí também? Tem? Também abre, né? Abre. Legal. Vou pegar um bolso nosso. Esse Kalashnikovski. Opera. Legal. Eu já usei uma vez isso. Eu usava antes, mas ele tem uns... Tem O pessoal tirava sargento da empresa, que eu achava ele meio moderno, mas ele tem uns bugzinhos. Beleza? Posso ir para o próximo item? Perfeito. Então tá. Então o item 2 ele pede a questão da interface gráfica, né? No idioma português do Brasil, inglês e espanhol. Tanto no restrito para o ambiente cidadão. O nosso sistema ele é todo traduzido, olha, tem a bandeirinha aqui em cima, olha. Está no português, então quando você aplicar no lote, os dados aqui, o lote. Se eu mudar para o inglês, ele traduz todo o sistema, tá? Uma luz aqui, todas as fases, tá bem... não dá para ver muito bem, mas ele está traduzido aqui. Daí se eu mudar para o espanhol também, ele muda os nomes dos campos aqui. Aí... Daí todo o sistema, né? Daí ele fala no ambiente corporativo, enquanto o cidadão, eu vou olhar para o cidadão aqui só para você ver. O idioma aqui, tanto no ambiente quanto no outro, ele tem os 3 idiomas, tá? E aí, ferramentas, tudo ele. Que não está dando para ver aqui direito o rótulo, né? Mas os rótulos, tudo ele traduz aqui. Beleza? Tá. Então eu vou para o item 3, tá? Ó, o item 3 ele é bem importante que ele explica até como que funciona o sistema, a questão dos acessos, né? Então vamos lá. Ser possível navegar por meio de acesso visitante, que é sem autenticação, acesso cidadão autenticado, acesso restrito autenticado. No acesso visitante, deve ser possível apenas visualizar os mapas. Eu vou explicar um pouquinho, depois acho que tem uns itens que pede para criar o usuário, daí fica mais claro.
Deixa eu só te pedir uma coisa. Ali naquelas duas chavinhas, você dá um zoom só pra gente ler uma vez o que é? É acesso cidadão e corporativo. Tá, beleza. Tá, então, vou até deixar no zoom aqui para vocês verem uma situação. Como que funciona? O corporativo, por exemplo, vocês são servidores. Quando vocês criarem o usuário de vocês, antes de mais nada, o usuário de vocês ele é cidadão, porque vocês são munícipes ou não, mas vocês têm um acesso cidadão. O corporativo vocês terão se alguém aceitar, depois eu vou demonstrar. Se aceitar, vocês também vão ser corporativo. Então, quando vocês digitarem o e-mail de vocês, vai aparecer as duas opções. Vocês querem navegar como cidadão ou como corporativo. Daí, o corporativo você pode editar, tem as funcionalidades, o cidadão é mais para visualizar os dados que a prefeitura deseja que o cidadão veja e alguns serviços que ele requisite por lá. Tá? Então, por exemplo, eu sou cidadão, por exemplo. Eu vou digitar um usuário que ele é só cidadão. Ele só vai aparecer aí, só consegue logar como cidadão. Nem aparece a opção corporativa. Tá? Deixa eu tirar o zoom para você ver. Ele vai logar aqui em cima. Bem-vindo, você está no acesso público. Ele está no ambiente que ele tem, né, ele está logado, autenticado, né, então ele consegue ver as informações que a prefeitura quer que ele veja. Então, quando ele clicar no lote, eu não quero que ele veja os valores de IPTU, aí a gente bloqueia lá no perfil dele e ele não consegue ver. Ele não consegue editar nenhuma informação, tá? Esse é o cidadão autenticado. Depois tem os itens, né? Vou mostrar ele pedindo a custo de viabilidade e tudo mais. O visitante, ele é como se fosse um Google Maps, tá? Ele fica aqui embaixo, está como acesso público, mas na hora que ele clica, ele abre o mapa da cidade, enxerga os dados, mas ele não consegue clicar em nenhum lote, nada. Ele só vê as informações cartográficas, tá? Esse é o visitante. E daí, o acesso corporativo, também ele tem que estar autenticado, daí já é diferente, ó. Fica aqui em cima, vocês estão no acesso restrito, que é o ambiente que daí vou começar a apresentar os próximos itens aqui, daí fica um pouco mais claro, tá? Ok, o item 3, posso explicar? Então vamos lá, vou começar no item 4, que ele fala sobre consulta de dados, né? O item 4 é o seguinte: o sistema deve possuir no mínimo os módulos de cadastro imobiliário, planta genérica de valores e plano diretor, tudo contido na mesma base de dados. Ao alterar os módulos, apenas as funcionalidades específicas de cada temática devem ser alteradas. O que seria isso? Eu estou navegando no sistema, sem módulos, vai ficar meio estranho, eu vou ficar dando umas ampliadas na tela para vocês enxergarem melhor. Tá? Esse botão aqui é de módulos, então a gente tem todos esses módulos no sistema. Tá? Conforme o cliente possa utilizar esse módulo, ele pode selecionar o módulo. Então podem ver, ó. Eu tenho aqui o menu ferramentas, trabalho de campo, impressão, só a biblioteca. Vou mudar para o módulo do cadastro imobiliário, que é o primeiro que eles pegam. Já apareceu o dashboard, na impressão tem a carta de notificação. Se o usuário estiver navegando com o módulo cadastro imobiliário, ele consegue digitar as informações, que é diferente do que fora do módulo ele não pode. Quando eu mudo para o módulo plano diretor, ele carrega o zoneamento, aí já muda o menu aqui, mas é tudo o mesmo banco de dados, tá? Tudo o mesmo sistema. E a planta genérica de valores é a mesma coisa, daí vai carregar o simulador, as zonas homogêneas. Então, cada módulo que o usuário utilizar, ele vai mudando as ferramentas da mesma base de dados, tá? Tudo uma base única de dados. Tá ok? Item 4? Então, eu vou para o item 5, tá? O sistema deve possuir um visualizador de fotos 360, estilo Street View, com a possibilidade de avanço, retrocesso na visualização das imagens. Seria isso, vou criar aqui. Aqui é o nosso painel de camadas, ó. Vou dar um zoom para vocês enxergarem aqui. Tem tudo isso de camadas que tem um banco de dados, daí separado por módulos, né?
da planta genérica tem as zonas, o centro de zonas, a pesquisa imobiliária, faixa de quadro. Eu vou habilitar aqui a foto 360. Ele vai carregar aqui, tá? Os pontinhos da foto. Cada pontinho desse é uma foto. Foto, não consegue avançar na foto. Conforme ele avança no mapa aqui, ó, a foto que ele está indo. Beleza? Então esse é o visualizador da 360 que está pedindo o item aqui. Ok? Então, vou para o próximo. O item 6. O sistema deve possuir um dashboard de dados referente ao comparativo de área identificada do mapa em relação ao cadastro imobiliário por bairros e também da quantidade de imóveis com aumento da área construída por moradores em um bairro específico, a partir de um percentual definido no momento da requisição do usuário. Então, vamos lá. Estou dentro do módulo de cadastro imobiliário aqui, tá? Do dashboard. Eu vou deixar com zoom aqui eu vou tirar para vocês enxergarem. Então, o primeiro gráfico aqui que a gente deixou é total de área edificada dos lotes com aumento superior a 15%. Então, aqui ele faz um comparativo entre o total de área construída. No centro tem área no cadastro 49 mil metros quadrados total, né? Só que no serviço de geoprocessamento foi encontrado 56 mil. Aqui é o centro, que estão os bairros, né? Então ele pediu, o primeiro que ele pede aqui é o comparativo de área edificada do cadastro em relação ao bairro, né? Em relação ao mapa por bairros. Eu posso aqui, eu estou vendo 15%. Ah, não, eu quero saber se eu pegar uma lógica de 10% de aumento. Aí já muda quais são os imóveis que estão tendo mais que 10% de aumento. Aí aqui embaixo é a mesma coisa, né? O segundo dashboard. Então, com 10% de aumento, a gente tem, por exemplo, vamos colocar no bairro centro. A gente tem na rua Ipiranga 4 imóveis com aumento maior que 10%. Tá? Se eu vim aqui, vamos por ano verde. No Coapar, eu tenho na rua Pioneiros 2 imóveis. Então, isso é mais um controle que vocês vão ter enquanto o pessoal está trabalhando. A gente não entrega o sistema só no final, a gente entrega, assinou o contrato e já tem um sistema. Então, o pessoal está trabalhando, fazendo comparativo de área construída, desenhando lá imóvel por imóvel, fazendo os comparativos, aí que é o dashboard para já ir analisando essa questão de aumento de área construída. Tá? Então, esses são os 2 dashboards que eles pedem aqui no item 6. Beleza? Posso ir para o 7? Vamos lá. Item 7. Na aba do imóvel, a possibilidade de gerar e imprimir no momento da requisição do usuário um DCI e um memorial descritivo. Então, vou dar um zoom aqui. Eu vou pegar esse lote aqui, ó. Vou clicar nele. Daí eu tenho a impressorinha aqui, ó, tá vendo? Aí ele me dá a opção de imprimir um DCI, um croquis, deixa eu dar um zoom, ou um memorial descritivo. Tá? Daí eu escolho qual eu quero. Vou imprimir um DCI primeiro, está pedindo. Vou dar um zoom de novo. Então eu tenho o DCI, né, com as informações básicas do DCI, o imóvel aqui destacado, as informações de edificação que tem no imóvel. Aí eu posso colocar aqui se eu quero que está com a imagem aérea, sem a imagem aérea, formato, não está pedindo o tamanho da folha, mas tem esse formato, paisagem no retrato. Aí vai dar o gosto do cliente. DCI. Eu consigo fazer a impressão do DCI aqui. Imprimir esse formato, né? Aí só, eu esqueci de comentar. Essa base que eu estou trabalhando, a gente chama de POC, que é uma réplica da cidade de Palotina, que a gente deixa só para apresentação, tá? Por isso que está POC, o símbolo da DRZ. No caso, ficaria o brasão do município e o nome dele, tá? E o memorial descritivo.
Aí ele sai no memorial as informações do imóvel, né? O textinho aqui seguindo cada vértice. Só posso interromper? Pode, claro. Esse memória descritivo aí está em Coordenadas. coordenadas, né? Ele tem, ó, por exemplo, o P1 aqui, né? Que Aí está por rumo, né? Pode ser por coordenadas também. Não, ele está por coordenadas. É porque assim, ó, o P1 aqui, ó, ele começa aqui, ó. Aham. Inicia-se a descrição do P1 de coordenadas, aí está no TM, Aham. segue deixa confrontando com o lote 10 lá, lote do lado aqui. Mas também dá para colocar rumos, né? Esse daqui é o padrão que a gente tem no sistema, daí ele vai de acordo com se você tem como a gente calcular esse rumo, porque esse daqui ele não é um dado estático. Por exemplo, se você desenhar um lote lá, ele já vai gerar um dado descritivo. Então, isso aqui são as informações de a distância, a angulação, 3 metros, isso tudo o sistema de banco de dados calcula automaticamente. Então, daí tem que ver essa questão do rumo, como que seria, né? Porque Provavelmente seria... deu uma diferença na matrícula, né? Então, daí ele teria que ver como que funcionaria. Esses dados é tudo espacial, que gera de acordo com o lote que você coloca no sistema. Tá? Aí sai um negócio descritivo aqui. Também tem como mexer, botar na impressão, fazer a impressão dele aqui, normal. Beleza? Sim. E tem um por aqui também que é mais básico, que o pessoal usa para se quiser trocar uma observação, para entregar uma informação do imóvel. Também tem aqui. Então esse foi o item 7. Agora vamos começar o item 8, que ele é um conjunto, 1, 2, 3, 4 itens sobre cartas de notificação, tá? O item 7 é o seguinte, o item 8 é o seguinte: possuir a funcionalidade de carta de notificação para imóveis com áreas construídas irregulares. Então, dentro do módulo de cadastro imobiliário, vou dar um zoom aqui. Eu tenho a impressão que tem a carta de notificação. Ele é uma funcionalidade que existe dentro do nosso sistema, tá? E daí, para eu explicar ela, acho que o item 8 está pedindo a funcionalidade. Essa daí é a funcionalidade. Daí os outros eu vou mostrar o que ela faz. Acho que fica melhor assim, se não ficar muito repetitivo. Então, item 9. Na funcionalidade da carta de notificação, ser possível gerar uma lista de imóveis irregulares a partir de um percentual definido no momento da requisição do usuário, com a possibilidade de exportar em PDF e CSV. Uma das funcionalidades da nossa carta de notificação é gerar a lista aqui. Então ele está falando, né, zero imóvel, vou dar um zoom aqui, porque às vezes quebra alguma coisa. Zero imóveis e o percentual. Então, eu quero saber os imóveis que tem mais que 10% de aumento. Então são 584, ele me dá a lista. Quero fazer uma lista primeiro de 10 a 12%. 47 imóveis. Aí ele me lista os imóveis aqui embaixo. Eu consigo exportar em CSV e PDF. Quais são esses imóveis, tá? Aí esse seria o da lista, que é uma consulta, né? Você gera uma lista e consegue exportar a lista para você acessar. Deixa eu ver também. Não sei se eu estou no Office aqui. Eu gero uma lista. Esse Office aqui no computador. A diferença para ele aqui que é, essa aqui vai deixar quebrado, não vai deixar. Mas ele abre no Excel também a lista exportável, só é quebrar por colunas ali. Vai ser todos os dados da lista. Esse é o item da lista da carta, né? Que é o 9. Aí o 10, ele pede. É isso, né? Agora o 10 ele pede que seja possível gerar uma carta individualmente por imóvel ou a partir de um percentual definido. Aí já seria aqui, por exemplo, deixa eu fazer fica mais fácil, no automático aqui,
que aí ele já traz a inscrição aqui. Já. Esse daqui seria o gerar individualmente. Então o imóvel, eu cliquei no lote aqui, ele já reconhece a inscrição, eu poderia digitar a inscrição aqui. Daí eu clico aqui para gerar a carta. Aí ele gerou uma carta de notificação para esse imóvel. Aí sobre o texto, acho que o próximo vídeo pede para eu explicar. Mas ele gera uma cartinha de notificação aqui, é um modelo de uma carta física mesmo, para entregar para os contribuintes, né, que possuem aumento, já é construído. Aí eu vou mostrar com mais detalhe no próximo. Ou eu posso gerar aqui, por exemplo, vou colocar de 10 a 10,1. 6 imóveis. Vou gerar aqui 6. E daí, aqui lá eu peguei um imóvel específico. Aqui eu posso gerar por percentual de aumento. Aqui o que ele está fazendo, que não está carregando o símbolo de carregar, mas ele vai gerar uma carta para cada um desses 6 imóveis aqui que ele deu. Aqui gerou 6 cartas, tá vendo? Aí ele vai, o sistema ele reconhece os imóveis, tá vendo? Está trocando aqui, né? Está trocando os dados aqui, ele reconhece todos os imóveis e gera automático a lista, né? Então, se quiser, eu quero gerar uma notificação, primeiro para a faixa de 10 a 15%, gera e entrega, então você consegue ir parcelando e fracionando essa notificação. Beleza? O item 10 está ok? Sim. Aí o item 11 é possibilidade de configurar o texto para a carta, assim como os dados para a assinatura do responsável. A nossa carta é o seguinte: ele tem um texto padrão, que é esse aqui, ó. Prezado contribuinte, seu imóvel situado no lote, ele é padrão porque esses dados aqui, ó, para os 3 pontinhos, ele vai me retornar do banco de dados de acordo com o lote, né, com o imóvel, né? Então, a quadra, a área, então ele tem um texto padrão, a área edificada, o quanto era, para quanto foi, isso é um texto padrão. O cliente, ele pode editar o texto aqui, ele pode pôr sim de acordo com o decreto X, aí ele pode digitar essa uma informação complementar, né? Colocar alguma coisa do código tributário, aí ele pode alterar o telefone aqui, ó. Aí pode pegar os dados, aqui tem um inputzinho para assinatura, vou deixar aqui uma assinatura do responsável, aí na hora que ele salva, troquei o telefone, coloquei o departamento de tributação, deixei só o nome, coloquei o textinho, né? Aí o telefone que eu troquei aqui, departamento de tributação, e o texto, né? Aí, aquele, lembra que eu mostrei, ó, lote 11 da quadra 73 do centro. Aí ele pega aqui, tinha uma área de 318 metros quadrados, mas por meio do serviço de processamento foi encontrado 491. Então esse é o preço padrão da nossa cartinha, tá? E os dados, de acordo com o que está preenchido no banco de dados, ele retorna aqui. Pegando a anotação das informações, daí ele não retorna, mas é tudo preenchido, né? De acordo com o cadastro. Beleza? O último exemplo está ok? Não conseguimos a carta de notificação, está ok? Tá. Então o próximo eu já entro no módulo de plano diretor, tá? Então vamos lá, item 12. Visualizar os dados do zoneamento. Então quando eu entro para o módulo aqui do plano diretor, ele vai carregar as zonas, né? Então, se por exemplo eu clicar na zona comercial aqui são os dados do plano diretor, de acordo com os índices. É que eu estou olhando o computador e está perfeito, a hora de vocês está tudo embaçado lá. Então, aqui os dados de acordo com o plano diretor, né? Aí ele vai de acordo com a lei, que é preenchido tudo certinho aqui. Classificação de uso, aí, os próximos itens. Então é só clicar nas zonas, se eu tiver no módulo eu consigo editar as informações.
Então, isso é tranquilo. Beleza? Só visualizar os dados do diretor, do zoneamento, ok? Daí ele entra nas consultas de viabilidade. O 13 é realizar a consulta de viabilidade para parcelamento e desmembramento. Então, ó, vou focar na zona comercial aqui. Vou ver aqui, plano diretor. Vamos nos inscrever no plano diretor aqui, tá? Atividades. Deixa eu dar um aqui. Eu tenho algumas consultas. O primeiro item está pedindo de parcelamento. Eu posso digitar inscrição ou eu vou selecionar no mapa aqui. Então, eu vou fazer a consulta desse lote aqui. Ó. Então, o que ele me retornou? O lote está na zona comercial. Ele tem uma área de 4.400 metros quadrados. Tá? Nessa zona que ele está, a área mínima é 250 com a testada de 10, no meio da quadra. Só alterar, por exemplo, uma lote de esquina. Aí ele mudou aqui para 201 e 208, que é o que está na lei do plano diretor que a gente preenche no banco de dados. Vamos supor, olha, eu vou colocar aqui e deixar no de esquina. Vamos supor que eu vou fazer uma simulação falando a testada de 7. Aí ele não me deixa aqui, ó, que ele fala que a testada é inferior que a que está no plano diretor. Então, ele tem que respeitar o padrão. A mesma coisa, a área mínima é 201, né? Se eu for 199, ele também não deixa, porque ele fala que a parcela é menor do que a área mínima que está no plano diretor. Então, eu tenho que respeitar o que está específico na lei. Tá? Isso a gente preenche na tabela de zoneamento e o sistema reconhece depois das consultas. Tá? Então, eu vou gerar aqui a consulta. Vai gerar aqui os dados do usuário, eu estou com o usuário admin, né? Aí ele gerou as duas parcelas que foi possível, os dados do imóvel, por aqui do imóvel, e as informações de usucapação ali desse lote, né? Que ele está na zona comercial. Aí traz aqui, permitidos, permissíveis, tolerados, tá? Ele, no caso, ele reconhece qual é a testada desse imóvel para ver se ele dá para fazer essa 2 de 8. Ele reconhece o que a testada mínima do plano diretor. Mas ele, no caso desse imóvel, por exemplo, ele tem uma testada de 15. Eu não consigo fazer. Não, a gente não... Mas ele não tem esse filtro não, de... porque daí é o usuário que vai destinar como que ele pretende fazer o desmembramento. Aí o sistema ele só te dá a resposta se o que você está pensando em fazer no seu imóvel, se ele é possível ou não. Entendi. Tá? De acordo com o parâmetro da lei do plano diretor. Tá ok de parcelamento, desmembramento, a consulta? Eu vou, então, para o item 14, que é a possibilidade de vincular e desvincular atividades ao zoneamento, com a ferramenta de relacionar o zoneamento com a atividade de interesse. O que seria isso? Isso já entra na questão das atividades. Dentro do módulo do diretor, a gente tem esse menuzinho aqui, olha, que chama atividades econômicas. Aqui estão todas as atividades econômicas do CNAE, por grupos, tá? Então, por exemplo, vou abrir aqui agricultura, pecuária e serviços relacionados. Vai ficar estranho. Cultivo de uva, cultivo de frutas de lavoura permanente, tem todas as atividades aqui, tá? Aqui em cima, de acordo com o zoneamento que tem no meu mapa, ele me retorna todas as siglas, todos os zoneamentos que existem na cidade, tá? Qual que é essa ferramenta aqui, ó? Por exemplo? Eu tenho atividade de cultivo de uva. Ela é permitida na zona comercial? É permitido, vamos supor. Então, o usuário, para parametrizar, ele vai clicar na zona comercial, arrastar no permitido aqui, ó. Aqui é a coluna de permitido. Eu vinculei. O que é isso? Eu estou parametrizando o meu banco de dados. Estou falando assim, o cultivo de uva é permitido na zona comercial. Estou parametrizando o banco de dados. Isso é uma ferramenta para dar uma manutenção. É claro que a gente... mas são 900 atividades. A gente consegue dar uma carga no banco de dados, mas se tiver uma alteração, o usuário consegue fazer por aqui. Tá? Então, posso vincular outras normas, no permissível, CEP no
permissível com tipo de uva, ou também as R1 aqui, eu consigo ir parametrizando as zonas de acordo com as atividades por zona, né? Permitido e permissível ali, na questão do tolerado também. Tá? Então, essa é a ferramenta de relacionar a zona na atividade. Então, vou até anotar aqui, olha, eu relacionei a zona comercial no tipo de uva, tá? Na atividade cultivo de uva. Então, esse é o item de relacionar, de parametrizar o zoneamento com as atividades. Esse é o item 14, ok? O item 15, ele é o que a gente colhe dessa parametrização, tá? O item 15 é realizar a consulta de viabilidade para funcionamento, permitindo ao usuário a seleção de usos e atividade de interesse. Então, de novo, eu vou no meu menu de atividades aqui, ó. Agora eu vou usar a consulta de viabilidade, vou focar na zona comercial. Vou selecionar esse lote. Então, eu vou escolher aqui. Posso colocar o número do equinário ou a palavra-chave. No caso, eu vou pôr aqui, ó, cultivo de uva. Aí eu vou pegar um aleatório aqui. Pesca em água doce. Então, eu vou fazer uma consulta de viabilidade nesse lote, se eu posso ter o funcionamento dessas duas atividades, tá? Ele gerou, né, os dados. Aí ele disse assim, ó, lembra que a gente parametrizou que o cultivo de uva por dia na zona comercial? Então ele retornou a permissão. O cultivo de uva é permitido, mas a pesca em água doce não é permitida nesse local. Aí os dados do imóvel e os dados dos parâmetros da lei do zoneamento. Então, por que eu falei que é uma sequência? Uma ferramenta você parametriza o seu banco e a outra é o que você vai gerar consumo. Tá? Posso ir para o 16, então? Sim. Então vamos lá, 16 é uma ferramenta de análise espacial. Visualização de imóveis e demais feições localizadas em determinado entorno, um buffer, definido pelo usuário a partir de uma feição existente ou livre. O buffer é uma ferramenta de alcançamento bem conhecida, que ele faz uma área de abrangência a partir de um ponto. Tá? Então, o que seria isso? Ele tem aqui em ferramentas, buffer. Então, eu vou fazer a partir de 30 metros de um ponto livre aqui do mapa. Está escrito selecionar a feição, seleção livre, tá? Vou selecionar livre. Aí eu quero saber a partir desse pontinho aqui. Ele me fez uma área de abrangência de 30 metros e selecionou 8 lotes que estão dentro dessa área de abrangência. Se eu clicar, todos que estão aqui dentro ele me retorna aqui, tá? Porque ele está dentro, o buffer pegou essa área de abrangência aí. O segundo que ele pede é a partir de uma feição. Então, vamos supor que eu quero fazer 40 metros desse eixo de logrador aqui. Ele fez 40 metros no área de abrangência desse logrador que eu cliquei, ele me retornou os lotes, o eixo viário. Então, se eu clicar aqui, olha, porque ele está dentro da área de abrangência. Tá? Então, eu posso selecionar a partir de uma feição ou livre no mapa, ele faz a área de abrangência e me retorna tudo que está dentro dessa área de abrangência. Né? Beleza, ferramenta do buffer, tá ok? Ok. Agora são os temáticos. Ele pede aqui 3 tipos de mapa temático. Né? Esse mapa temático tem que ser gerado ao vivo e a cores, os 3 tipos dentro do sistema de informações geográficas na web. Então vamos lá, ele pede 3 tipos, daí eu vou fazer um e explicar, vou fazer outro e explicar, tá? Então eu tenho aqui minhas ferramentas aqui, ó, de temáticos. Eu consigo criar um grupinho aqui para criar os temáticos, então assim, temáticos, sapato. Aí eu digo quem vai poder ver esses temáticos, tá? Então, por exemplo, às vezes o cidadão pode ver, eu marco público, o cidadão não vai poder ver, eu não marco.
Então eu consigo, aqui dentro da prefeitura, eu tenho um perfil para cada, um perfil da tributação, um perfil da engenharia. Aí a gente consegue dizer quem pode ver esses temáticos ou não. Criei um grupinho aqui para essa página. Aí eu vou criar os temáticos aqui dentro, tá? Então eu vou criar o primeiro mapa temático. O primeiro que ele pede é um mapa de valor único. Vou colocar o nome aqui, valores únicos. Vou fazer do lote esse daqui, tá? Eu escolho de qual mapa eu quero fazer. Também digo quem, dentro do grupo, quem vai poder ver esse temático. Vou fazer, acho que setores está limitado. Deixa eu ver, acho que tem setores. Deixa eu ver. Aí vou filtrar aqui para mim. Está tudo embaçado, não esqueça isso. Coloquei um título, quem pode ver, eu estou fazendo temático dos lotes, coloquei uma legenda aqui de setores. Aí eu vou filtrar aqui para o tipo de valores únicos só. Aí me retorna só o que eu consigo fazer de valor único. Setor. Deixa eu ver. Eu faço aí eu vou fazer a condição valor único, que é esse aqui de baixo. Aí só o meu temático. Quando eu for no mapa aqui agora, aqui no painel de camadas tem os temáticos que eu criei. Ó. Temático sabal, valores únicos. Tá? A hora que eu selecionar, eu vou mudar o campo lá. É o código, desculpa. Esse valor. Fiquei em dúvida se era o código ou o que está. Vamos que identifica, para tirar os a gente vê o mapa melhor. Vou habilitar o temático, sempre que eu criei aqui. Deixa eu explicar o que ele está fazendo aqui. Eu fiz um mapa temático de valor único do lote, valor único para o valor setor. O que ele me retornou? Cada valor, ele vai me atribuir uma cor única. Então, por exemplo, para todos os lotes, que ele pegou cores iguais aqui, ele pega aleatório do sistema. Mas, por exemplo, todos os lotes do setor 2, ele pintou da cor verde aqui, ó. Que aqui ele, deixa eu ver se eu pintar ele faz outra cor, porque ficou meio, está trazendo a mesma paleta. Mas ele retorna, cada lote de um setor, ele pinta de uma cor, o outro ele pinta de outra. Acho que o bairro fica mais bonitinho aqui para mostrar, fica mais visual para vocês verem. Daí fica melhor a explicação. Mas a ideia é que o mapa de valor único, ele atribui uma cor por um valor. Então tudo que tiver a mesma cor, ele vai pintar da mesma cor. Vou fazer pelo nome do bairro aqui. Valor único. Cada bairro ele pintou de uma cor. Por exemplo, reconheceu o centro, daí ele pintou de uma cor. Aí, se tiver mais de um polígono com o mesmo valor, ele vai pintar a mesma cor para ele. Então, esse seria o mapa temático de valor único. Tá? É só uma classe de tipos de mapa temático. O segundo que ele fala é o de intervalo de classe. Aí é uma outra categoria de mapa temático. Aí ele fica aqui, ó. Intervalo de classe. Intervalo de classe. Tá?
Eu vou fazer da quadra. Eu vou fazer da área da quadra, tá? Então eu vou escolher 5 intervalos, do azul para o vermelho. Vai gerar 5 intervalos aqui para mim. Primeiro intervalo eu falo assim, ó, essa classe vai ser de 0 a 400 metros quadrados, na cor azul. De 401 a 800 metros quadrados, vai ser na cor verde. De 801 a 1200, vai ser rosa. De 1200 a 3000, vai ser vermelho. De 3000 até o número máximo ali, vai ser azul. Então, eu estou gerando vários intervalos, tá? E criando uma classe para cada um desses valores. Depois tem uma simulação lá, o mapa de IPTU que eu faço, ele é desse mesmo sentido. Crio uma classe IPTU de 0 a 100 reais. Ele está aqui, ó, intervalo de classe. Então, ele me pintou assim, tem 996 quadras que estão que tem mais de 3.000 metros quadrados. Mas, por exemplo, essa vermelha aqui, ó, essas vermelhas, ela está na classe de 1.200 a 3.000 metros quadrados, 651. Tá? Então, ele cria, essas menorzinhas, estão na classe de 800 metros a 1.200. Então, ele cria as classes, a quantidade que eu quiser, os intervalos, né? E eu crio a classe dentro de cada intervalo. Então, esse seria o mapa de intervalo de classe. Aí, o último que talvez acho que todo mundo conhece, né? Que é usado para outras finalidades, que é o mapa de calor, tá? Eu vou fazer aqui, ó, o mapa de calor. Vou fazer do eixo viário, o mapa de calor. Vou fazer da extensão do eixo viário, tá? Podem ver que as avenidas, né, ficam com a cor mais intensa, porque é onde tem os eixos que são mais extensos, né? Então, esse mapa de calor ele é um mapa quantitativo, então é usado depois, por exemplo, em cada cidade, eu quero usar os lotes para fazer mapeamento da saúde, então eu quero saber ocorrências, casos de dengue, eu vou colocando, se eu quiser fazer um mapa de calor, ele vai me dar a mesma situação, né? Então, esse seria o mapa de calor. Então, beleza? Apresentei os valores únicos, intervalo de classe, mapa de calor, tudo fica disponível dentro da plataforma. De acordo com os dados que você tem no banco de dados, você faz o tipo de mapa que você deseja, tá? O item 18, ele é sobre alguns menus que o sistema tem que ter, tá? Então, ele pede a parte de usuários, funcionários e estrutura organizacional. Então, aqui nos ajustes, né? Claro que no ambiente corporativo, a gente está falando, a gente tem uma série deixa eu olhar. Tem uma série de menus aqui, cadastro de pessoas, usuários, cargos, a estrutura organizacional, funcionário, departamento, enfim, tem uma série de menus que você pode utilizar, por exemplo, funcionários ou usuários. Aqui estão todos os usuários do sistema, tá? Se precisar dar manutenção em algum usuário, editar alguma informação, editar alguma informação de usuário, colocar algum perfil nele. Então tem a ferramenta de usuários aqui. A estrutura organizacional também, né, que aí a gente desenha de acordo com o município. Daí a gente deixa certinho, quando o usuário solicitar um acesso, tem ali, ele vai ter que colocar de qual estrutura que ele pertence. Então, por exemplo, aqui dentro do gabinete do prefeito, olha, tem 2 usuários aqui. Então,
você consegue modelar toda a estrutura organizacional do município para o cadastro de usuários, né? Daí vai de acordo com cada secretaria e cada município tem a sua estrutura. E também a parte de funcionários, né? Aí depois eu vou mostrar, vai ficar mais claro, mas aqui são os funcionários com dados e depois tem as solicitações, que é quando alguém solicita algum usuário aqui. Tá? Então esses são os menus que existem no sistema aqui, que são de estrutura organizacional, usuários e funcionários. Beleza? Posso ir para o 19? Sim. O 19 ele pede que o cidadão possa criar um usuário e senha para autenticar no acesso público. Então aqui embaixo tem aqui novo usuário, cadastre isso aqui. Então ele vai clicar aqui. Faça esse CPF aqui na 078 100 579 52. a minha data aqui no acesso. Digitar o sério aqui. Aí, aqui ele tem uma pergunta, né? Caso seja o servidor necessita, né, solicitar um acesso corporativo, aqui a gente está criando um cidadão, então eu vou deixar não, tem que aceitar a política de privacidade. Criei o usuário aqui do cidadão, tá? Então o que eu vou fazer agora? Vou logar aqui. Já ficou como cidadão, tá vendo? Então, acesso público, então eu criei um usuário cidadão para ele, tá? Então aí o cidadão pode criar no momento da requisição e navegar no sistema sem nenhum problema. Tá bom? Posso ir para o item 20? Sim. Tá. O item 20, agora ele pede que o sistema deve possibilitar ao funcionário solicitar o usuário e senha do acesso restrito. Essa solicitação será aceita ou não pelo administrador. Ó, eu vou fazer o exemplo, eu vou pegar a mesma informação ali do Gabriel, para dar sequência para nos cadastrar tudo de novo. Você pode só saber de novo? 078 100 579 52. Já reconheceu aqui que é o Gabriel, tá? Aí a diferença é que eu vou colocar aqui que eu quero solicitar um acesso corporativo. Aí eu marco a estrutura organizacional que eu estou, né? Aí também tem a lista de cargo e função, qual é o e-mail institucional. Beleza. A solicitação foi enviada para análise, por favor, aguarde. Então, nesse momento, ainda ele é cidadão. Se ele digitar aqui, ó, ele é cidadão, tá? O que eu vou fazer agora? Vou logar no corporativo. Vou lá em funcionários aqui, solicitações pendentes. Ó, o Gabriel está aqui, ó, tá vendo? Está pendente. Eu vou clicar aqui, confirmo os dados dele, né?
Aí, por enquanto, ali ele está público e visitante, que é os perfis que o cidadão tem, né? Vou colocar aqui para ele um professor de mim. Vou confirmar. Agora, ele foi aceito agora. Então, agora, se eu voltar lá, agora o Gabriel também tem acesso corporativo, tá? Bom, então essa é a diferença ali, né? Ele só teve depois que ele foi assim. Então eu vou para o item 21, que daí entra do 21 ao 28, é tudo simulador da conta genérica de valores, tá? Ele está bem detalhado, daí pode ser que eu vou mostrando e depois eu faço uma geral para explico como funciona o simulador. Então eu vou mudar para o módulo de conta genérica. Aí eu vou aqui para o distrito, tá? Que a gente usa para simular a apresentação só um distrito, para ser mais rápida a apresentação. Deixa eu desapintar a coisa no vídeo. Então o 21 é: na aplicação web, deverá conter um simulador da conta genérica de valores, permitindo inserção e atualização dos parâmetros no momento da requisição do usuário. Então a gente tem um simulador aqui, olha, dentro da plataforma, tá? O usuário pode colocar aqui, por exemplo, a alíquota territorial, vou colocar 2. Aqui, ó, predial 1. Então esse é o nosso simulador que a gente tem aqui. Daí eu vou para o item, que daí ele está bem discriminado algumas coisas que estão aqui, e depois eu faço uma geral. Então esse é o 21, tá? De teu simulador. O 22 é: apresentar em toda a simulação a somatória dos valores de lançamento atual e simulado. Aqui embaixo, ó, ele fica o valor atual, que daí a gente geralmente pega do último lançamento, e esse valor ele é atualizado de acordo com a simulação. Então, o final ele mostra o atual e compara o total, né, do simulado. Esse é o 22. O 23 é: deverá permitir que o usuário defina os valores de alíquota a serem utilizados. Então, foi o que eu falei lá. Então, eu peguei aqui, por exemplo, aqui vou olhar para 3. Eu consigo alterar as alíquotas aqui para operar predial dentro do simulador. Esse é o 23. 24. Possibilidade de inserir o percentual do valor venal a ser atribuído no cálculo. O que seria isso? Meu valor venal deu 100 mil. Qual percentual desse valor venal eu vou utilizar no cálculo? Vou utilizar 100%? 60%? Eu consigo alterar aqui. Por exemplo, vou utilizar 90% do valor venal para o cálculo. Aqui. Isso eu estou falando de parametrização, tá? Não estou simulando ainda. 25. Possibilidade de limitar o aumento do valor da simulação, referente ao último simulado. Eu vou manter 0, mas, por exemplo, eu quero fazer assim, eu quero limitar 100%, vamos supor. Se eu limitar 100%, então eu paguei IPTU ano passado R$200. Vamos supor que o IPTU fosse para 600. Ele vai travar nos R$400, né? Porque ele vai deixar aumentar mais que 100%. É uma ferramenta que dá para utilizar, às vezes para fracionar. No caso, eu vou deixar 0 aqui, até para ficar, para vocês verem as anomalias da simulação. O 26. Deverá ter a opção de inserir uma dedução sobre o valor venal dos imóveis prediais. O que seria essa dedução? Essa dedução usa tanto para predial quanto para imóveis em gerais. É um valor fixo em reais que a gente pode atribuir, por exemplo, colocar 15 mil. É uma política que pode ser utilizada na revisão da conta genérica. Fala assim, por que é em valor e não em percentual? Por exemplo, se eu coloco 15 mil, vamos supor lá, o seu João que tem um imóvel no valor venal de, sei lá, 50 mil. 15 mil para ele é bastante coisa, né? Ele vai ter ali uma diminuição do valor venal
bem considerável. Agora, 15 mil para quem tem uma casa de 500 mil, já o impacto é menor. Então, é um valor que é utilizado, é aceito, o município adota ou não na hora de revisar a planta genérica, que é uma medida ali para você fazer algumas correções dos valores de IPTU. Então, você pode incluir aqui no simulador. Aí, o 27 ao fim da simulação, deve ser realizado um comparativo entre IPTU atual e simulado. Então, agora eu vou simular, tá? Então, está 955 mil. Tem algumas outras medidas que a gente pode inserir o valor do público, que vai utilizar no padrão positivo, tem algumas outras coisas que a gente pode utilizar. Mas vamos supor, a gente já trabalhou na planta genérica, já fez o levantamento de pesquisa, já tem os valores de metro quadrado das faces de quadro ali do terreno, já tem toda a parametrização. Esse é o final. A gente tem aqui, agora a gente vai definir qual vai ser a configuração, por dizer, da nossa planta genérica. Então a gente deixa o simulador, que o município pode ir simulando, ele simula no banco de dados, não é no banco de dados que vai para o seu sistema tributário, ele fica guardado em um banco paralelo que faz um comparativo aqui para depois, se for ok, a gente ser revisado a questão de cálculo e valores. Então é uma simulação, tá? Então eu clico aqui, ó. Aí ele vai começar a simulação. Então o que o sistema está fazendo? Ele está pegando toda a parametrização que a gente colocou aqui, está indo buscar no banco de dados o cadastro imobiliário, a questão de área construída, se é predial, se não é, qual é a classificação do imóvel, quais são os parâmetros, se é um imóvel plano, se é de esquina, enfim, vai de acordo com os coeficientes que tem nas tabelas. E daí ele está fazendo a simulação de todos os imóveis. No final dessa simulação, que ele simulou todo o cadastro imobiliário, os imóveis que tem no mapa, ele vai inserir esse valor no mapa, para a gente fazer o comparativo. Tá? Então ele está na última fase ali. Ó. Ele mudou aqui para 680, estava 500 alguma coisa, eu esqueci quanto estava. Mas ele atualizou, né? Então é o item que na verdade é o outro item lá que fala do comparativo, então ele atualizou. Aí o que seria esse comparativo? Né? Eu simulei. Eu já deixei o temático pronto, mas aí o município faz o temático da forma que ele quiser, é um temático de intervalo de classe, e fazer o temático comparando o IPTU atual e o simulado, tá? Essa questão de aumento. A diferença. Então, por exemplo, um mapa temático de intervalo de classe, então igual aqui, ó, esse imóvel verdinho aqui, ó, ele está aumentando, está falando que ele está aumentando de 100% a 300% o IPTU dele. Se eu clicar nele, ó, e for aqui, ó, IPTU, vou dar o zoom aqui. Vou fechar o temático para conseguir dar o zoom. Então eu cliquei nesse lote, tá? Então eu tenho os dados que a gente inseriu, que são os atuais, que estão lá no cadastro, né? Então, essa pessoa pagava IPTU de R$ 199, aqui são os valores demais. Aqui é os dados depois que a gente simulou. Então, ele ficou com o valor venal de terreno de 35 mil, o VVE de 47, o VVI, o valor venal total do imóvel de 82 mil. O que a gente utilizou? Então, desse VVI, a gente utilizou 90% do cálculo de IPTU. Então, aqui é uma explicação do cálculo, tá? Então, a gente não utilizou 82 mil, né? A gente utilizou 74. Nesse 74, a gente deduziu 15 mil, que a gente colocou lá. Então, na verdade, o VVI que a gente utilizou para o cálculo foi 59 mil. Com uma alíquota de 1, porque é um imóvel predial. O IPTU foi para R$ 596, tendo um aumento de quase 200% de aumento de IPTU. Então, depois que a gente realiza a simulação, a gente consegue analisar tanto a espacialidade, né, fazendo os mapas temáticos, quanto clicando nos lotes, né, e vendo qual que é a situação de cada um. Esse daqui foi para 2000, que é
21 mil, vai de acordo com os parâmetros que a gente vai colocando de metro quadrado, é uma base de teste, na verdade, né? Mas, por exemplo, esse lote aqui, ó, ele é 20 quadra, firme, plano, né? Provavelmente a gente pode consultar aqui, ó, por exemplo, a metodologia dele. A firme tem um coeficiente de 1. Então, esse daqui, tudo que a gente mexe nesse coeficiente, ele vai refletir lá na simulação, né? Topografia. Se é um lote de declividade, ele tem um coeficiente de 0,8, que vai sofrer uma dedução no cálculo. Então, tudo isso a gente consegue regular pelo sistema e no fim da simulação, ele vai pegar esses atributos e fazer um comparativo ali do IPTU. Que daí é o item 28, que ele pede que os valores de IPTU eles fiquem disponíveis para fazer mapa temática. Então, tudo que a gente tem aqui, valor de IPTU, valor ordenal, ele fica disponível para o usuário fazer o mapa temático que ele quiser. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, tem um outro aqui, deixa eu ver. Esse aqui é só de aumento, né? Então, tem 304 lotes tendo aumento de IPTU. Tudo que está roxinho está tendo aumento. Todo mundo está tendo aumento aqui no caso. Aí é uma ferramenta que a gente utiliza para discutir a simulação de IPTU e definir quais são as parametrizações do IPTU. Aí no final também, não tem aqui, né, mas a gente consegue salvar a simulação. Então ele fica aqui, a simulação salva. Então, eu quero repetir aquela simulação que eu fiz ontem, né? Eu não preciso simular de novo, é só eu clicar aqui que ele vai inserir os dados novamente. Tá? Então, tá ok os itens do simulador? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Posso ir na sequência? Pode. Então eu vou para os itens do ambiente cidadão, tá? Então vamos lá. O do ambiente cidadão, ele funciona daquele jeito, né? A gente precisa que o cidadão, ele crie uma conta ali, que é aceita na hora que ele cria a conta, ele cadastra e ele tem acesso, porque a gente precisa, ele é público porque ele só cadastrar e ele tem acesso, porque a gente precisa monitorar, podemos dizer, o que ele vai solicitar, né? Então, por exemplo, os municípios adotam todos que a gente tem, por exemplo, vou pegar o prefeitura aqui. Eu vou abrir uma aba anônima, senão vai entrar em conflito que eu estou. Por exemplo, aqui a Prefeitura de São Paulo da Platina, eles deixam aqui o LX. Acho que a gente aqui não vai se tanto. E daí fica disponível para o lá eu mostro assim que é um município que é cliente nosso há muito tempo e é um dos municípios que o cidadão mais utiliza o sistema. Então é um município que eles trabalham já há muito tempo, de chegar no balcão e falar essa informação que você quer, a gente tem um sistema que está disponível para vocês. Então o número de usuários lá é o maior que a gente tem, assim, de por população de cidadão, né? Eu vou começar os itens aqui do cidadão. Aí os primeiros itens é da consulta de viabilidade, então de parcelamento e desmembramento primeiro. Então, a mesma consulta lá que a gente gera, provavelmente, né? Você que vai dar parcelamento. Então, bom, é a mesma coisa que eu mostrei lá, né, de funcionalidade, questão que ele faz a verificação lá da área mínima, não sei se mínima da quadra. Sai de acordo com os dados do usuário aqui, né, a solicitação. Esse é o 29, parcelamento. Aí o 30, ele fala de vincular e desvincular as atividades, né? Então eu também posso, vou ticar de novo aqui, ó, selecionar esse lote.
Eu posso clicar aqui, ó, não quero atividades fotográficas. Artigo de cereais. Design Ele de não, coleção. deixa eu te fazer uma pergunta, ele não faz um filtro dos imóveis daquele cidadão. Tipo, eu só consigo consultar a viabilidade nos meus imóveis. Não. Ele deixa todo o público. Liberado do mapa, se você quiser consultar. Tá? É um serviço, né, espacial. Claro que ele não está dando entrada em nada, ele está fazendo uma consulta. Só uma consulta. Então ele pode consultar qualquer imóvel, qualquer localização da cidade. Vamos supor, eu estou pensando em comprar um lugar tal. Aí ele vai ter que pedir lá o CPF do dono para ver se ele pode. Então ele pode, quero ver se esse lote aqui eu vou poder abrir um bar. Então ele consulta lá e vê. Tá? Aí gerou aqui. Aí é para vincular e desvincular, né? Eu já gerei que é o 31 também. Esse é só para vincular e desvincular. O 31 que é para gerar de funcionamento. Aí eu gerei aqui, né? No caso as duas estão parametrizadas como sim. Aí são os dados. E o 32, ele pede que toda consulta que gerar, ele fique numa caixinha de entrada para o cidadão se ele quiser de novo. Então tem uma caixinha aqui, ó, de processo. Se ele clicar aqui, ó. Aí as consultas que ele gerou estão todas aqui, ó, tá vendo? Esse usuário gerou, né? Então ele pode rever as consultas dele. Tá? Fica numa caixinha, como se fosse uma caixinha de e-mail dele. Daí tem umas ferramentas básicas aqui, né, que o usuário pode utilizar. Tem o item 33, que é a questão de medida. Então ele tem aqui medida linear. Ele faz uma. Está bem, muito bem. Ele consegue fazer uma medida linear aqui, ó. Quero saber desse trecho até aqui quanto tem. 40 metros. Ou ele pode fazer uma medida por área também. Medindo lá. A gente também consegue gerar aqui, por exemplo, eu quero saber se essa rua aqui é uma descida, o que ela é. Ele gera o modelo de superfície do terreno, né? Então, provavelmente é uma descida. Tem outras medidas aqui dentro do sistema, mas ele está pedindo linear e por área. E daí o 34 é consultar os dados que o município disponibiliza. Então, se, por exemplo, ele clicou no lote, se ele pode ver matrícula, cadastro, tudo que a prefeitura disponibilizar aqui, ele consegue fazer enxergar aqui dentro das informações aqui no mapa. Tá? Tudo que tiver mapeado, né, no caso. Por exemplo, vamos supor árvore, nesse caso aqui, árvore. Informações da área. Então, tudo que a prefeitura destinar e tiver de dados para disponibilizar espacialmente para ele, ele consegue ver, sem nenhum problema. Beleza? Sim. Esses foram os itens do CIDOEB do acesso cidadão. Aí agora eu vou entrar na última etapa, que é na parte de processos, tá? Aí ele tem um trâmite ali entre o cidadão e o corporativo, daí eu vou falando que é cada um e a gente vai conversando. 35. O sistema deve permitir que os cidadãos solicitem a abertura de processos de inconsistência cadastral. Área construída, padrão consultivo. Então, dentro da caixinha de entrada dele, de processo, tem aqui o novo processo. Tem um grupo, então eu vou escolher aqui tributação. Aí a gente montou um processinho de consistência aqui de área construída. Esse processo a gente desenha dentro do sistema, que deixei ele para apresentar. Ele consegue fazer a abertura desse processo, que é o item 35. Aí o 36 é um complemento, eu não vou abrir ele ainda para que está pedindo algumas coisas aqui, ó, 36. Na abertura do processo, o sistema deve exigir que o cidadão preencha o formulário com os dados do imóvel.
tendo a opção de selecionar o imóvel no mapa 2D e preencher automaticamente os dados, inserir anexos referente ao imóvel e descrever o motivo. Então eu posso tanto preencher meu cadastro, fazer uma busca, ou eu posso vir aqui, ó, por exemplo, eu quero fazer um processo desse imóvel. Aí vai preencher os dados aqui para mim. Então eu preencho, eu mudo no mapa e ele me retorna os dados daquele imóvel. O anexo, que pede o item. Verificar, processo. Por favor, posso escrever alguma coisa, ele está pedindo o item. Então eu vou abrir o processo, tá? Abrir o processo. Dia 28/8. O processo está em tramitação aqui, tá? Aqui foi, esses 3 primeiros itens foi da parte do... 2 itens só. Os 2 itens foi da parte do cidadão. Daí agora vai lá para o ambiente corporativo, tá? Aí eu vou logar no usuário meu. Agora 37. O processo aberto pelo cidadão deverá ser encaminhado diretamente na caixa de entrada do setor cadastrado anteriormente como correspondente do assunto. Todo o processo ele fica atrelado ao setor organizacional. Então a gente desenha a estrutura, então esse processo é do setor de tributação. O processo vai direto para aquela caixa de entrada. Então eu estou logado como corporativo, Lucas. Eu sou o funcionário que está dentro da estrutura responsável. Então, olha, na caixa de entrada, tem um processo aqui, ó, de consistência. Não sei se vai quebrar então. 28/8 do Ralph aqui, que foi o usuário que eu abri. Então, esse processo, ele está na caixa geral do setor. Ninguém está analisando ele ainda, tá? Então, ele vem para a caixa do setor responsável. 38 agora, né? O funcionário cadastrado na estrutura correspondente poderá escolher o processo para análise. No momento da escolha, o processo deverá ser encaminhado da caixa do setor para a sua caixa de entrada. Então, por exemplo, o processo está aqui, olha, está escrito aqui puxar o processo, então eu posso puxar ele para mim. Ele veio para cá, veio para a minha caixa pessoal. Tá? Saiu de lá, saiu da caixa geral e veio para a caixa pessoal. 39, né? A caixa pessoal do funcionário deve ser dividida por processos abertos e processos concluídos. Então ele tem aqui o que está em tramitação e o que foi concluído está aqui. Então, Posso, né? Aqui é o concluído, aí tem solicitações que ele pode fazer e o tramitação, tá? Que seria o aberto e o processo concluído. Tá? 40. A partir do processo aberto, o funcionário, antes de selecionar a opção de resolução, poderá encaminhar para outro funcionário. Isso daqui, ó, ele tem a opção de ver o processo, analisar ele, ou encaminhar, dá para ver que encaminhar aí? Daí ele pode encaminhar para outra pessoa, tem um outro usuário aqui que está na mesma estrutura, eu posso, ele vai analisar, então eu posso puxar o processo e passar para outro. Eu posso encaminhar aqui o processo. Aí o 41 já é de resolução, né? O sistema deve permitir que o usuário tome as seguintes ações: avançar, deferir, parcialmente indeferido, parcialmente indeferido, cancelado, abrir ordem de serviço. Então eu vou acessar o processo, que é o processo aqui do RAW. Vamos supor que ele reclamou da área construída, mas realmente houve aumento.
posso definir, definir parcialmente, indefinir, indefinir parcialmente, cancelar ou criar uma ordem de serviço. Aí, por exemplo, vou dar indefinido aqui, né? Estou concluído o processo. Aí agora eu vou lá como cidadão. Aqui 28 Então, o último é: a carta de resposta ao cidadão, né, que é o template, deverá conter as seguintes informações: dados do requerente, esse aqui é os dados do requerente cadastrado, número do protocolo dele, que é esse número, assinatura e a resposta do responsável. Então, aqui é o tipo do processo, né, os dados do requerente. Aí o que eu coloquei lá realmente houve aumento, indeferido, aí sai com a assinatura que ele está vinculado ali ao responsável. Palotina, 28 de agosto. Essa assinatura pode ser por certificado digital também? A gente vai perguntar agora. Onde há a possibilidade de colocar a assinatura do usuário? Tem como vincular certificado digital? É isso, eu não sei se eu coloquei para o pessoal que está trabalhando agora, né, de assinatura digital de projetos. É possível assim. Aqui desse modelo aqui que eu uso para apresentar, ele fica vinculado ao usuário mesmo. Mas aí a gente também tem na outra frente de trabalho que a gente atua, que é a parte de... Tanto aí quanto na carta de notificação. Vai ser possível daí futuramente? Lá no começo. Da carta de notificação a gente ainda não pensou ainda de vincular a assinatura, porque realmente ele é uma funcionalidade que ele já pede que você monte aquele relatório, aí você copia sua assinatura lá, né? Uma assinatura simples, ou tem gente que nem insere a assinatura em si, só põe o nome do responsável, varia muito. Tá? Na carta de notificação a gente não pensou ainda nessa questão, é mais nos processos que a gente também... A gente trabalha tanto com a parte do sistema de informações geográficas, como a gente também com um sistema de protocolos. Né? Aí nisso a gente tem essa questão da assinatura digital e tudo mais. Isso sim. Agora da carta mesmo a gente não abordou ainda. Bom, essas foram os itens, né, da apresentação. Se tiver alguma dúvida, ou vocês acharem que eu deixei de apresentar, né, algum detalhe ou outro, daí estou aberto aí para tirar as dúvidas, para mostrar, sem nenhum problema. No item 9, você estava com o Office instalado na máquina, eu não vi, não sei se só eu não percebi, mas gerou o arquivo CSV também? Gerou, só que o Office dele não estava habilitado, daí... Só não abriu, mas gerou, né? Gerou a abriu aqui do Office. Ali, ó, é que ele não estava habilitado. O item 9 é da... Carta de notificação. Então era esse daqui mesmo. Tipo, ele tem. Aqui é o computador que eu uso só para apresentar. Ele tem aqui, é que ele veio agrupado por colunas, tá vendo? Eu tenho que dar uma quebrada nele aqui, ó, e eu não consigo mexer com isso para colunas. Mas vocês viram que gerou. Gerou. Depois, Mais alguma pergunta? Então, tudo certo? Então é o fim da apresentação, às 10h21, dentro do prazo do